Queria compartilhar com vocês hoje sobre como que Deus nos capacita para sermos bem-sucedidos na nossa caminhada cristã. Como é que Deus nos capacita para nos abençoar no dia a dia da nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, na nossa fala, né? Então, essa capacitação para a vida cristã, ela vem do Senhor. Muitas vezes nós cometemos o erro, pensamos que o cristianismo é feito de um comportamento cristão, mas o cristianismo é feito de um relacionamento com Deus, que se manifesta num comportamento cristão. Então a ênfase não é o comportamento, a ênfase é a relação com Deus, o relacionamento com Deus, e disso decorre o comportamento compatível com esse relacionamento. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós no dia a dia corremos atrás de todas as demais coisas, mas não podemos esquecer que antes das demais coisas está a prioridade, a referência, que é o reino de Deus e a sua justiça. Então, todos os dias, quando nós nos levantarmos, quando nós nos prepararmos, nós temos que pensar: minha referência é o reino de Deus, que se manifesta na cidade dos homens. Este reino de Deus se manifesta na cidade dos homens. E como é que ele se manifesta na cidade dos homens? Através da vida de cada um de nós, que abrindo nossas vidas, recebemos o Espírito Santo dentro da intimidade de cada um de nós. Então nós somos a morada de Deus em espírito, como Jesus disse aos seus discípulos. Ele disse assim: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós o quê? Morada. Então significa que você é a morada de Deus em espírito. Então, se Deus pretende estar presente no cenário da nossa vida, aqui no cotidiano da nosso dia a dia, aqui na nossa vida, Ele vai fazer isso em nós e através de nós. Jesus disse assim: se eu chego até vós, quando Jesus vem, não é? A Bíblia diz que Ele veio para o que era seu. Assim, se eu venho até vós, se eu expulso os demônios, se eu curo os enfermos, se eu aconchego os necessitados, os sofridos, os abalados, se eu conforto os corações, é chegado até vós o quê? O reino de Deus. Jesus disse: se eu chego até vós, se eu curo os enfermos, é chegado até vós o reino de Deus. Mas quando Jesus é crucificado, ressuscita e depois de 40 dias volta a estar à direita do Pai, Ele diz assim: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Espírito que estará convosco durante todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, pelo Espírito Santo que Ele nos enviou, nós abrigamos em nossas vidas o Espírito Santo, e então Jesus já não está entre nós, agora Ele já está se eu chego até vós, é chegado até vós o reino de Deus, mas o reino chega, bate a porta, abrimos, então o Espírito entra, traz o reino para dentro de nós. Entenderam isso? Então é o reino entre nós e depois o reino dentro de nós. O Espírito Santo diz que o nosso corpo é o templo da sua habitação. E em terceiro lugar, não é só Cristo entre nós, não é só Cristo em nós, mas Cristo através de nós. Cristo através de nós é que se manifesta no mundo. Então ele diz que nós somos astros luminosos no meio deste mundo perverso. Então Ele está em nós, não para que nós sejamos cheios dEle pura e simplesmente, mas que nós sejamos cheios da sua graça, da sua bondade,
e do seu fruto, para que através de nós isso se manifeste no lugar ou na nossa área de influência. Então, é o reino de Deus na cidade dos homens, que é a nossa cidade, onde nós trabalhamos, onde nós batalhamos. É aí que nós manifestamos os valores do reino, os princípios do reino, a misericórdia do reino, o perdão do reino, a exortação do reino. É nesse contexto que nós nos tornamos então homens e mulheres segundo o coração de Deus, não para sermos juízes desse mundo, porque juiz desse mundo é Deus, mas para sermos instrumentos de Deus, para revelar às pessoas o caminho do Senhor, a graça do Senhor, a salvação do Senhor, a fim de que todos tenham a oportunidade de fazer esta escolha importante, que é escolher a presença, a graça de Deus na intimidade das suas vidas. Por isso que a Bíblia diz assim: eis que eu estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei. Mas se alguém ouvir a minha voz e não abrir a porta, então eu arrombarei a porta. É assim que diz a Bíblia? Não, porque o Senhor respeita a sua liberdade de escolha, o Senhor respeita a sua decisão. Então ele bate a porta e oferece a sua ceia, oferece o seu amor. Mas se você rejeita, é uma responsabilidade pessoal sua, que Deus respeita. Por quê? Porque Ele te criou à imagem e semelhança dEle. Assim como Ele respeita, nós respeitaremos também. E assim como Ele deu a cada um de nós a liberdade de arbitrar sobre a nossa própria vida, então Ele respeita isso que Ele mesmo nos deu como liberdade de ser. Nós podemos escolher ser quem nós quisermos ser, mas sempre sabendo que Ele vai nos revelar que cada escolha tem suas consequências. Então, escolhendo certo, consequências certas; escolhendo errado, consequências erradas. Então, somos chamados para esse momento com o reino de Deus, que não é um momento temporal, é um momento dentro da eternidade, porque Deus é infinito e é eterno, e Ele nos criou para estarmos com Ele por toda a eternidade. Portanto, esse tempo aqui é muito restrito, é muito particular, é muito pequeno, comparado à nossa dimensão eterna. Mas a nossa vida é feita desses pequenos momentos, de escolhas e decisões que tomamos nesses pequenos momentos, porque assim é que construímos a nossa vida com Deus ou a nossa vida fora de Deus. Não fica fora de Deus porque tudo está no controle dEle, mas Ele não está na habitação que lhe é própria, que é o seu corpo, a habitação do Senhor, porque você mesmo pode abrigá-lo ou você mesmo pode rejeitá-lo. Isso faz parte da compreensão da Escritura. A Bíblia diz que tem dois caminhos: um caminho largo, que a maioria entra por ele, e um caminho estreito. São poucos os que se decidem por esse caminho, mas este caminho leva à vida, este caminho leva à perdição. Então é sempre uma decisão que nós temos que tomar, que sempre será uma decisão nossa, particular e pessoal, mas sempre teremos a revelação de Deus batendo a porta do nosso coração, para que tenhamos a oportunidade de abrir-lhe a porta e de convidá-lo a estar conosco. Então, é essa capacitação de Deus que Ele disponibiliza para nós, mas precisamos recebê-lo, precisamos agasalhá-lo em nossa intimidade. Não adianta saber sobre Ele é importante, saber sobre Ele é legal, mas isso não resolve a nossa relação com Ele. O que resolve a nossa relação com Ele não é só saber sobre Ele, mas é relacionar-se com Ele, é estabelecer uma comunhão com Ele, é estabelecer uma identidade relacional com Ele. Por exemplo, Jó sabia da existência de Deus, mas ele, no final do livro dele, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo me relacionar. É diferente quando você tem uma relação com Deus
diferente de você saber algo a respeito de Deus. Você saber que a Bíblia é a palavra de Deus é ótimo, mas ter esse conteúdo dentro da sua mente e do seu coração é algo muito diferente. E ao ter esse conteúdo na sua mente e no seu coração, você experimentar na prática o que isso significa. Então isso faz de você um homem segundo o coração de Deus, né? Então, vamos abrir aí Atos capítulo 2, verso de 1 a 14. Atos 2, de 1 a 14. Quero ser o mais breve possível, embora esse assunto seja tão amplo, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa que havia em Israel. Assim, a Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos eram as principais. Então, Pentecostes está dentro dela. Pentecostes acontecia depois da Páscoa, uma penta de 5 semanas, né? Então, era um distanciamento que havia entre a Páscoa e a celebração do Pentecostes. Então, nessa festa aí, muitas pessoas estavam reunidas em Jerusalém, porque era a festa que mais congregava pessoas. Então, as pessoas vinham de diversas procedências, né? E até de diversas nacionalidades, e vinham para essa celebração. E este evento que eu vou ler aconteceu dentro dessa festa. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Nós vamos até o verso de número 14, para a gente andar rapidinho. Quem está lá em cima? Pode, por gentileza, seguir até o verso 14, aí para a gente passar rapidamente? Verso 1, verso 2. Então, e de repente, estavam reunidos. Vocês vão ver depois, mais adiante, o conjunto da reunião. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, ou todo o espaço onde eles estavam assentados. Então estava ali uma grande multidão, e este vento impetuoso, com esse ruído, vem até o lugar onde eles estavam. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, um fenômeno curioso, né? Estavam lá reunidos, e línguas como que de fogo, ou seja, símbolos de fogo, faixas de fogo, então se pousaram assim sobre a cabeça de cada um deles, como se fosse um evento milagroso, extraordinário, né? Fora da nossa compreensão corriqueira, algo especial que manifestou-se desta maneira. Verso 5, versos 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, com esse fenômeno acontecendo ali, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, o Espírito concedia que aquelas pessoas falassem em outras línguas, a partir deste enchimento do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está ali, chega ali, faz esse momento especial e enche a vida dessas pessoas com a sua presença. Até aí está claro? Então vamos lá, verso seguinte. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então em Jerusalém habitavam muitos judeus de muitas nacionalidades. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, preste atenção nisso aí. Tem uma multidão de gente de várias nacionalidades, e naquele momento eles não estavam falando em outras línguas. Não é isso que diz o texto? Mas que curioso que é, cada nacionalidade que estava presente naquele ajuntamento, ouvia aqueles que falavam noutras línguas, como se estivesse falando na sua própria língua. Então, cada nacionalidade entendia aquela fala segundo o seu próprio idioma. Não era assim? Não é assim que está escrito? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, a língua que eles falavam podia ser compreendida pelas nacionalidades que estavam presentes naquele evento. Não é verdade? Então,
passe para frente. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão, não são galileus todos esses homens que estão falando? 8. Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Não são galileus que estão falando? Como é que nós ouvimos na nossa própria língua tudo o que eles estão falando? São galileus, mas quando falam, nós entendemos na nossa própria língua. Então era um milagre ali, não era não? Um milagre não era de língua, era de ouvido. Porque eles falavam a língua. Só que cada um ouvia na sua própria língua. Então era como se o Espírito de Deus quisesse dar para eles uma mensagem e fez com que ali houvesse uma comunhão tal que aquilo que era mencionado lá se tornava compreensível para qualquer nacionalidade que estivesse presente. Então era um momento que Deus unificou o entendimento das pessoas através de uma preleção que se fazia pelos apóstolos lá e pelos representantes da graça de Deus naquele contexto. É muito diferente de Babel. Se lembra em Babel? Em Babel, por exemplo, os homens falavam a mesma língua e disseram: queremos construir uma torre que toque o... Aí a Bíblia diz que Deus falou assim: não é por esse caminho que vocês vão alcançar o céu. E confundiu as suas línguas. Então ninguém mais se entendia. Aqui é o contrário. Aqui é Deus unificando as línguas num único entendimento, que procedia do Espírito Santo. Então, quando era o Espírito humano, confusão de línguas, lá em Babel. Quando é o Espírito Santo, união de entendimento, de consenso, de ajuizamento. É muito importante que a gente entenda que o Espírito Santo não é Deus de confusão. O Espírito Santo não é Deus de divisão. O Espírito Santo é Deus de comunhão. Por isso que você vai ver mais lá na frente, eu vou lhe mostrar o que significou isso naquele dia. Qual foi o significado? Como que Paulo entendeu isso que aconteceu em Jerusalém? Veja o verso 9. Diz assim: partos, olha só, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Olha aí quantas nacionalidades estavam presentes ali. Um conjunto imenso de pessoas. Então, pelo menos 14 nacionalidades distintas. E cada um ouvia na sua própria língua aquilo que o Espírito Santo comunicava através dos apóstolos. Então os apóstolos estavam sendo instrumento de Deus para comunicar a estas pessoas algo especial. Quando termina esse momento na Bíblia, começa o discurso de Pedro sobre o que Pedro pregava, sobre o que o Espírito queria que todas aquelas nacionalidades compreendessem. É o discurso de Pedro após o batismo, chamado batismo no Espírito Santo. É muito linda esta passagem da Bíblia, pelo que ela traz para nós como compreensão de quando Deus está no controle, Ele promove a união, o entendimento e a compreensão através do seu Espírito que age no meio da sua congregação, né? Faça o seguinte, próximo, verso 12. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? Então, aquilo aconteceu, eles não acharam que era uma coisa comum. Eles ficaram o quê? Perplexos. O que quer dizer isso? O que aconteceu? O que é isso que nós estamos vendo aqui, sentindo aqui,
percebendo aqui, não foi um fato comum, foi um fato sobrenatural. Portanto, não era um fato natural. Alguma coisa excepcional aconteceu naquele dia, naquele lugar. Verso 13. E outros, então, alguns ficaram perplexos por aqui, outros zombando diziam, eles são bêbados, ou eles estão bêbados. Mas mesmo que eles dissessem isso, não invalidava o que todo mundo sentiu, o que todo mundo percebeu e o que todo mundo compreendeu. Mas sempre assim, sempre vai aparecer uma narrativa que tenta desqualificar o que é procedente de Deus. Aí, apareceu aí, zombando, disseram, eles estão bêbados. Mas eles não pararam para pensar, se estivessem bêbados ou não, como é que nós entendemos na nossa própria língua? Como é que a verdade está em nós e a gente está dizendo que eles estão bêbados? Mas se estão bêbados do Espírito então. Mas muitas vezes vai aparecer gente que vai contestar a obra de Deus. Mas você tem que ter convicção que a obra de Deus não é o que A ou B disse, é o que Deus falou no seu coração, lá dentro da sua alma, lá dentro da sua mente. Por isso que você tem que olhar a Escritura, você tem que saber que o Espírito Santo habita em você e ele guia a sua vida através da Escritura. Então você tem que ter um amor à palavra, e tem que ter uma sensibilidade à liderança do Espírito, e tem que sentir-se na presença de Deus, para que você saiba discernir os espíritos. E o grande problema é o discernimento dos espíritos. E dentro dos espíritos está o Espírito Santo de... Então, se você dá ouvido a espíritos malignos, o seu discernimento pode ser comprometido, não com a verdade de Deus, mas com a verdade desses espíritos malignos. Então, ser crente implica um aperfeiçoamento da espiritualidade, um aperfeiçoamento do relacionamento com Deus, para que você não venha a ser desviado dos caminhos do Senhor por conta de espíritos malignos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que a bênção de Deus chegue até nós, e ele diz que dá para a nossa igreja os dons espirituais, dentre os quais um é o discernimento de espírito. Tem que discernir o espírito que está liderando, que está falando, que está inspirando. Então, se alguém não declara que Jesus veio em carne, esse não procede de Deus. E assim sucessivamente, tem tantas passagens que mostram a liderança do Espírito Santo na vida do seu povo, da sua igreja. Veja o verso 14 então, para encerrar, né? Pedro, porém, olha só, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Verso 15. Olha só, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª do dia. Nós estamos falando das 9 da manhã. Eles não estão embriagados. Veja o verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, Pedro está dizendo, o que está acontecendo aqui foi profetizado pelo profeta Joel. Então o apóstolo Pedro entende que aquilo que estava acontecendo ali era o cumprimento de uma profecia do profeta Joel. Então vamos lá em Joel capítulo 2, verso 26 a 31, só para vocês verem o que Joel estava dizendo, e como que Pedro entendeu que o que Joel dizia era o que estava acontecendo ali em Jerusalém. Veja só, Joel, bota aí por favor, Joel capítulo 2, verso 26 a 31. Joel 2, 26. Ó, e comereis abundantemente
isso Joel está falando para Judá, para Israel. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Então, Joel está falando da restauração do povo, está falando da reconstrução do povo. Veja só o verso 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Então está dizendo que o povo dele não será envergonhado. Verso 28. Diz assim: e há de ser que depois, presta atenção aí, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Veja o verso 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Olha, Pedro está dizendo, aquilo que Joel disse lá no Velho Testamento, é o que está acontecendo em Jerusalém agora, diante dos olhos de vocês. Então, veja o próximo. Olha só. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. 31. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então ele derramaria o seu espírito antes de que houvesse a consumação dos séculos. Então Pedro disse: vocês ouviram o que Joel disse lá. E a partir daí Pedro vai explicar tudo o que ele queria explicar, para que aqueles povos ali representados compreendessem a respeito do Evangelho. Depois vocês leem lá, só para dizer, vocês podem ler depois a sequência do que Pedro vai dizer, é o sermão de Pedro todinho. Aí vocês em casa leiam o sermão de Pedro, e vocês vão entender que Pedro está falando, isso que aconteceu foi para mostrar a vocês que se cumpriu hoje aqui a profecia de Joel, e isso significa, aí ele desce pregando o seu sermão. Eu vou deixar esse sermão para um outro dia, que eu vou fazer uma pregação só sobre o sermão de Pedro, para vocês terem uma ideia como é importante esse sermão de Pedro, e essa visão bíblica, para que a gente entenda por que as coisas acontecem e são reveladas, para a gente fazer uma visão, para a gente tomar decisão, para a gente fazer escolha, para a gente se orientar, né? Para a gente poder caminhar na vida com a convicção de que está dentro do propósito de Deus. Então, o que aconteceu ali naquele dia em Jerusalém? Houve a visitação do Espírito Santo, conforme Joel havia prometido. Então, agora eu queria que você fosse para 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Só para você entender como que Paulo compreendeu aquele evento. Você entendendo como Paulo compreendeu aquele evento, aí você vai entender como que é lógica a atuação do Espírito Santo no nosso meio. Ó, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então o que Paulo está dizendo? Todos nós somos batizados no Espírito Santo, formando o quê? Um corpo. Você já ouviu na Bíblia dizer que a igreja é o corpo de Cristo? Você já ouviu então que todos nós fomos batizados no Espírito, formando um corpo? Então, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Então significa que o Espírito Santo nos batizou formando um corpo. Então quando eu aceito Cristo, eu sou incluído no corpo de Cristo. Eu sou participante da família de Deus.
Porque não é algo que eu faço, é algo que Deus faz quando Ele entra na minha experiência pessoal, e quando eu, ao aceitá-lo, me torno nova criatura pelo meu arrependimento, pela minha confissão. O Deus poderoso da criação me perdoa e me inclui no seu corpo, e me faz participante da família de Deus, onde diz que somos membros uns dos outros. Ao ser incluído na igreja, eu passo a fazer parte da membresia da igreja, e passo a ser, então, elemento de comunhão entre os irmãos. E Deus então que deu dons aos homens, para que com dons espirituais nós podemos nos ajudar mutuamente para a edificação do corpo em amor, que esse é o projeto de Deus, que a igreja seja edificada como a soma de todos aqueles que, batizados no Espírito Santo, fazem parte do corpo, para que eles juntos possam ser edificados em amor, né? Veja o verso seguinte, o 14, né? Não, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então o corpo não é um membro só. Como se eu fosse um crente, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu sou crente, pronto, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não é assim. O corpo não é um membro isolado. O corpo é a formação de vários crentes que pelo Espírito Santo se unem, e a unidade da igreja não é porque eu sou um bom articulador, eu sou um bom diplomata. A unidade da igreja é porque o Espírito nos uniu. É o Espírito que faz a unidade da igreja. É o Espírito que nos faz irmãos em Cristo, porque é o Espírito que é aquele que nos batiza no corpo. Ele não só forma o corpo, como ele declara que o corpo é o corpo de Cristo, do qual Cristo é cabeça. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é cabeça. Então, quem é o órgão, elemento pensante da igreja? É o Senhor Jesus, que pelo seu Espírito nos conduz, usando a palavra como base de sustentação para as nossas relações interpessoais. Faz sentido? Veja o verso seguinte, veja o 15. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se então o pé dizer, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não. Se eu sou mão, eu sou do corpo. Se eu sou pé, eu sou do corpo. Está fazendo uma analogia do corpo todo integrado, faz parte um conjunto, que ninguém está excluído. Então, se você é membro de uma comunidade de fé, liderada pelo Espírito Santo, alcançada pelo Espírito Santo, você tomou sua decisão de ser um crente, então você é membro, não é uma pessoa isolada ou desconectada. Você é uma pessoa que forma o corpo de Cristo, do qual Cristo é cabeça. Então, veja o verso 16. E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então, mesma coisa. Verso seguinte, 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então é a lógica, somos corpo porque nos completamos, somos corpo porque nos agregamos uns aos outros para formar a unidade do corpo, do qual Jesus é cabeça. Ninguém aqui foi chamado para ser cabeça do corpo, foram membros uns dos outros. Cabeça já tem dono, é o Senhor Jesus, ele que é o cabeça. Verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como ele. Aí, quem que colocou você nesse corpo? Deus colocou você nesse corpo, do jeito que ele quis colocar. Então é a vontade de Deus que domina o corpo. Por isso que o corpo não faz o que quer, o corpo faz o que o Espírito quer. Por isso que tem que discernir os espíritos, para saber que espírito nós estamos seguindo. Qual que é o espírito que está nos liderando? É o Espírito de Deus. Se tem um espírito de porco, o espírito carnal, ele vai desvirtuar o propósito de Deus.
Você lembra quando o espírito maligno estava num homem e Deus, em Cristo Jesus, foi expulsar o demônio daquele indivíduo? Ele perguntou assim: quem que é você? Nós somos uma legião. Eu vou expulsar vocês desse homem assim. Pô, então permita que a gente entre naquela manada de porcos. E o Senhor permitiu. E eles se precipitaram no abismo. Então aqueles porcos estavam cheios de espíritos malignos. Porque aquele espírito maligno estava no homem. E o Senhor Jesus tirou do homem. Então nós temos que saber que espírito que está na gente. Que espírito que está na cabeça da gente. Que espírito que está no coração da gente. Tem que ser o Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos ser corpo de Cristo. Faz sentido, gente? Está complicado? Está complicado? Não? Porque se eu explico isso com vocês com cuidado, eu posso estar dando a vocês a chance de compreender como é importante você ter uma intimidade com a palavra, você ser uma pessoa de oração, você pedir a Deus que dirija o seu coração, suas decisões, suas atitudes. Por quê? Porque você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, para que Deus possa abençoar a sua vida do jeito que ensina a Escritura. Porque a Bíblia diz assim: quem crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Você quer rios de águas vivas fluindo do seu interior? Quero. Pois então creia em Jesus, como diz a Escritura. Então conheça a Escritura. Então ame a Escritura. E vá fazer da Escritura o seu livro de estudo, de livro de cabeceira. Para que, entendendo a Escritura, liderado pelo Espírito Santo, você vai ser conduzido em toda a verdade. E a verdade de Deus liberta a gente de qualquer tipo de ignorância, até ignorância religiosa. Por quê? Porque o Senhor quer que a nossa mente tenha clareza de que nós estamos construindo junto com Ele o reino dEle, na cidade dos homens, onde nós vivemos. Por isso que o crente acaba por ter dois endereços, um aqui na terra: eu moro na rua tal, número tal, apartamento número tal, endereço da cidade dos homens. Mas eu estou em Cristo, meu endereço então é ao lado do trono da graça de Deus em Cristo, minha vida está guardada com Ele lá. Então meu endereço espiritual é lá, meu endereço na cidade dos homens é aqui, ali, acolá. Então é importante esse entendimento, para a gente saber que a vinculação da gente na terra, antes de ser a vinculação, é uma vinculação, por isso que o Pai nosso, começa com o Pai, que é comum a todos nós, formando a unidade, formando a igreja, formando a comunhão. Então imagine se um membro entra em conflito com outro membro, o corpo sofre. Você já imaginou se você machucou sua mão, seu dedinho, esse dedinho aqui, espetou ali não sei o que, aí dá uma infecção aqui. A febre só vai acontecer nesse lugar que espetou? Ou a febre vai acontecer no corpo inteiro? Sim ou não? A febre acontece no corpo inteiro, porque o corpo inteiro se une para ajudar a curar aquela feridazinha ali. Então esse é o conceito que o Evangelho traz de corpo de Cristo. E quem faz esta unidade é o Espírito Santo, que nos batizou neste corpo, nos incluiu neste corpo, quando incluiu o Espírito Santo na vida de cada um de nós, pela nossa aceitação do Evangelho, né? Dá mais um passinho agora. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, a igreja não é a construção em série de um mesmo corpo aqui, de um mesmo membro. A igreja é a construção da diversidade de pessoas. Mas o que faz a unidade da igreja?
é que nós somos todos diferentes, gente com sentimento, pensamento, todo mundo diferente. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as demais diferenças serão organizadas, estruturadas. Então, nossa referência por excelência é a cabeça que é? Quem é a cabeça do corpo? É Cristo. Essa é a cabeça. Então não é o Paulo Roberto, não é o Carlos Lino, não é o Islam, não é. É o Senhor Jesus. Nós só somos pregadores dessa verdade. Nós entregamos essa verdade para que as pessoas possam construir sobre a rocha. Então, se você de fato escolhe Jesus e constrói sobre Jesus, o ensinamento dele, a palavra dele, então você vai perceber que você está fazendo a coisa certa. Verso 20, só para a gente caminhar. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Está claro isso, gente? Então fomos batizados no Espírito, formando você, eu, todos nós, formamos o corpo do qual Jesus é cabeça. Veja lá, verso 21, só falta mais 2 versículos. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Não posso dizer, eu não preciso de você, eu não tenho nada a ver com você, o problema é seu. Não é. Nós somos membros uns dos outros, e como corpo de Cristo temos que ter o cuidado mútuo, para que a igreja cresça em amor, senão ela pode ser uma organização como outra qualquer, mas ela não é uma organização como outra qualquer, porque ela foi batizada no Espírito, procede do alto, não é uma organização como outra qualquer, é um organismo vivo que é a habitação de Deus em Espírito. Gente, isso é tão profundo, isso é tão poderoso, que a gente, tendo consciência disso, pode ajudar tanta gente que está perdida no mundo, sem um senso de pertença, sem uma identidade clara, definida. Então a igreja pode ser um acolhimento de pessoas, para ajudar essas pessoas a perceber que elas têm uma identidade especial pela paternidade de Deus sobre as suas vidas, né? Verso 22, olha lá, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Verso 23, eu quero chegar na conclusão disso. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Vamos botar lá o 24. Porque os que não são mais nobres não têm necessidade, para 25. Não sei se vocês podem ler depois. Para que não haja divisão. Ninguém pode dizer não preciso de ti, para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos. Agora imagine se isso que está acontecendo aqui se extrapola para a sociedade. Imagine que isso se extrapola para o país, se extrapola para a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que você tem que ser testemunha do Senhor até os confins da terra, para que esta verdade de que nós somos um grande corpo, uma humanidade da qual Deus é cabeça, e se tudo isso for cuidadosamente estabelecido, não haverá divisão, não haverá confusão, haverá visões distintas, mas visões que, respeitando-se mutuamente, reconhecem a liderança do Espírito, o reino de Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, o que o mundo precisa é uma visão do reino de Deus, para que nós possamos viver o reino de Deus dentro da cidade dos homens, para que a cidade dos homens percebam a beleza do reino. Queria que você abrisse agora lá em Gálatas capítulo 5, 22. Aí você vai dizer assim, mas não é possível, porque as pessoas são muito diferentes. É claro que nós somos todos diferentes, membros diferentes, pessoas diferentes.
Mas a unidade não está em nenhum de nós, a unidade está no Espírito. Na palavra diz que o cabeça é Cristo. Mas o fruto do Espírito, o que procede do Espírito, olha o que é. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é o fruto do Espírito, é isso que o Espírito produz na vida de cada um. Com isso, na vida de cada um, vai haver conflito, vai haver guerra, vai haver briga, vai haver divisão? Claro que não, porque aqui está a base da possibilidade do entendimento, do respeito, da valorização pessoal, da glorificação do nome de Deus nas nossas vidas. Jesus diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a fazer. Então cada um de nós tem que fazer esta mesma declaração: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a fazer. Glorificar a Deus nos vossos corpos mortais. Glorificai a Deus nos vossos corpos mortais. Porque vossos corpos mortais são a morada de Deus em espírito. E se o fruto do Espírito é esse é o fruto que tem que fluir no rio de águas vivas. De dentro de nós tem que sair isso aí, porque esse é o fruto do Espírito. Mas se nós extinguirmos o Espírito, a Bíblia diz: não extingais o Espírito, não deis lugar à carne, porque se a gente não for liderado pelo Espírito, algum outro Espírito vai entrar, algum outro Espírito vai tomar conta, e algum outro Espírito vai fazer o que é contrário à vontade de Deus. Então, meus irmãos, eu fico muito assim, na expectativa. Bota o verso 23 só para a gente ter uma visão mais. Contra estas coisas, não há lei, não precisa de um autoritarismo em cima, não precisa, porque estas coisas conduzem à liberdade, o respeito. Não é verdade? Faz sentido para vocês? Bota o verso 25 aí, deixa eu ver se tem uma contribuição aí no verso 25 também. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não adianta dizer que eu vivo no espírito se o meu fruto não é o fruto do espírito. Gente, eu estou sendo didático aqui para poder ajudar a igreja a perceber o quanto ela é importante nas mãos de Deus. O quanto ela é uma alternativa a um mundo dividido e confuso. A igreja deveria ser a manifestação do reino de Deus na cidade dos homens. Faz sentido? Então, vamos lá, verso 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Verso 27. Verso 27. It's over. Então não sejamos nada disso. Por quê? Porque nós temos coisa muito melhor para ser. Tá bom, gente? Enchei-vos do Espírito. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contenda. Então não se embriague com nada que tenha dissolução e contenda. Não deixe esse negócio entrar na vida. Expulse esse demônio. E enchei-vos do Espírito. Porque o Espírito produz o fruto bendito. Faz sentido, gente? Que Deus nos abençoe e nos faça sábios, para que em todo o tempo possamos premiar a presença do Espírito em nós e através de nós, até a consumação dos séculos. Durante a nossa temporalidade, que o Espírito possa contar conosco para realizar o projeto dele aqui e agora. Amém? Milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui, mas muitas pessoas perguntam todo dia: onde é essa igreja? De onde é essa igreja? De onde é essa igreja? Esta igreja é a Igreja Batista Alvorada, em Fortaleza, no estado do Ceará.
Fica na Avenida Padre Antônio Tomás, em frente ao Hospital Batista de Fortaleza. Se você mora em Fortaleza, não tem alguma igreja, está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica, venha nos visitar, venha nos conhecer, venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui.